preço do Bitcoin recuou consideravelmente aí no dia de hoje, então já uma queda de um pouco mais de 2% em dólar no dia de hoje, e ontem também ele recuou. Então o preço chegou a beirar ali os 123 mil dólares, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, o preço está em 116 mil dólares. E talvez eu seja feliz com isso. Vamos falar sobre isso então no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar que este vídeo tem a parceria com a Bipa. Então, se você está pensando em adquirir alguns satoshis, que é uma fração de Bitcoin, adquirir algumas frações de Bitcoin aí, você pode usar o código Satoshi aqui do canal para ganhar até R$100 em Bitcoin. O link está aqui na descrição e todas as regras aí, todas as informações vão estar na descrição também. A Bipa é uma exchange que eu já utilizei bastante, então eles têm um cartão com cashback em Bitcoin, é bem fácil de usar, é bem intuitivo, então fica a dica aí para quem tem interesse. Então é isso, o preço do Bitcoin deu uma considerável recuada e agora está um pouquinho mais fácil de adquirir satoshis. E para quem não sabe o que é satoshi, é a mínima fração do Bitcoin. E eu utilizei com o ChatGPT para tentar estimar quanto que seria necessário para se aposentar com o Bitcoin, ou pelo menos para ficar muito rico com o Bitcoin, porque muitas coisas vão mudar até a nossa aposentadoria, se você tem ali menos de, sei lá, 60 anos, o que é muito provável. Então, até lá, talvez as moedas fiduciárias se desvalorizem bastante, não sabemos se o real, se o dólar ainda vai existir, ainda mais quando a gente olha para o histórico das moedas fiduciárias. Então, por exemplo, o dólar, ele se desvalorizou mais de 97% desde 1913, o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde 1994 e desde 1971 o dólar vem piorando bastante. Então a gente tem este site muito interessante que é o que aconteceu em 1971, que foi basicamente o final do acordo de Bretton Woods e a paridade dólar e ouro, na verdade a convertibilidade do dólar com o ouro. Então, desde então, a moeda piorou bastante. Tivemos problemas com remuneração em relação à produtividade, mas principalmente aqui a dívida e a inflação começou a aumentar bastante. Tivemos um outro evento também, que são as políticas de quantitative easing. Então, a partir de 2008, quando a base monetária aí dos Estados Unidos e de vários outros países começou a expandir bastante, então temos várias consequências e uma dívida de 37 trilhões de dólares. Então, fica meio difícil fazer essa paridade, assim, quanto que o Bitcoin vai valer daqui a 20 anos, certo? Porque há muito tempo a gente nem sabe se o dólar ainda vai existir e a gente não sabe muito bem quanto que será um valor significativo em dólar. Então, eu, com o auxílio aqui do ChatGPT, eu fiz uma análise diferente, que consiste em analisar aí a riqueza global. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem aproximadamente um pouco mais de 60 milhões de milionários de acordo com dados de 2022, certo? Então, com dados de 2022 eram 59,4 e agora provavelmente esse número aumentou. Então, são pessoas com patrimônio líquido superior a $1 milhão. Lembrando que é $1 milhão, não R$1 milhão. Então, um pouco mais de 6 milhões de reais, aliás, um pouco mais de 5 milhões de reais, por exemplo, certo? E quando a gente fala sobre o Bitcoin, a gente sabe que o Bitcoin tem um limite superior de 21 milhões de unidades. E várias unidades do Bitcoin, por exemplo, foram perdidos. As pessoas esqueceram a senha, esqueceram a chave, perderam a carteira, acidente de barco, faleceram, enfim, vários motivos fazem com que a escassez do Bitcoin, a oferta total de Bitcoin, seja ainda menor do que 21 milhões de unidades. Mas para fim desse cálculo aqui, nós vamos ainda fazer aí, vamos dar uma chance para o dólar e vamos considerar o total de bitcoins em 21 milhões de unidades para ver onde é que você se encaixa na riqueza global, dependendo de cada cenário de valorização do Bitcoin. Então, ao invés de tentar adivinhar o preço futuro do Bitcoin, assumimos diferentes cenários de adoção do Bitcoin como reserva de valor. Em cada cenário, calculamos o preço resultante do Bitcoin e quanto você precisaria possuir para se manter em cada faixa de riqueza. Foi isso que eu fiz aqui com o auxílio do ChatGPT. Então, dados base aqui, a riqueza global estimada em 500 trilhões de dólares, total de Bitcoins 21 milhões de unidades, aqui sendo até favorável aí ao dólar, porque, como eu falei anteriormente, menos de 21 milhões de Bitcoins são disponíveis. O preço atual do Bitcoin, 116 mil dólares, em torno disso. O valor total de mercado atual do Bitcoin, em torno de 2,3 trilhões de dólares de market cap, certo? Que é em aproximadamente 0,4, 0,5 aí da riqueza mundial. Então, cenário número 1, adoção atual, certo? Que é o preço atual do Bitcoin.
Para manter o patrimônio equivalente, você precisa de, então aqui, se você quiser 100 milhões de dólares, você precisa de 862 bitcoins. 100 milhões de dólares e para cima, sente milionário, já é uma riqueza muito considerável e certamente você pode se aposentar com uma certa tranquilidade, certo? Principalmente se você investir bem esse dinheiro, que pode aumentar a sua quantidade, a sua riqueza ou pelo menos gerar aí uma renda relativamente passiva, né? Não precisar ficar depreciando o seu patrimônio com o seu custo de vida, enfim. A partir de 10 milhões de dólares, também eu acho que dá para se aposentar dependendo de onde você mora. Por exemplo, aqui no Brasil, 10 milhões de dólares já dá mais de 50 milhões de reais. Então, eu imagino que investindo bem esse dinheiro seja possível já se aposentar, pelo menos em países com custo de vida baixo, certo? Depende se você quer ter uma cobertura de frente para o Central Park, você nem vai conseguir comprar com esse valor, talvez, não sei, não faço ideia de quanto custa, mas dependendo do custo de vida, é possível se aposentar, então, já com 86 bitcoins. Bom, 1 milhão de dólares, certo? 8,6 bitcoins, então já é uma quantia considerável. É muito considerável, claro, 1 milhão de dólares, você será milionário em dólar, mas e também dá para se aposentar aí dependendo de onde você mora. Agora aqui, 100 mil dólares, então 0,86 bitcoins. Aqui já é questionável, certo? Você acha que é possível se aposentar com 100 mil dólares? Praticamente 600 mil reais, aí 500, 600 mil reais. Enfim, depende muito de onde você mora, porque em vários lugares do Brasil você não compra nenhum apartamento com 600 mil reais, certo? Então isso aqui já começa a ficar relativo aqui, né? É um dinheiro muito considerável, mas enfim, sobre a aposentadoria, aí eu já não sei. Bom, enfim, e daí vai aqui, né? E vai indo para baixo. Bom, no cenário número 2 aqui, de adoção moderada. Então, o Bitcoin representa apenas aí 5% da riqueza global. O preço estimado do Bitcoin estaria em 1,1 milhão de dólares. E para manter o patrimônio equivalente, então, você precisaria, se você quiser ser centimilionário, 84 Bitcoins. Se você quiser ter 10 milhões de dólares, 8,4 Bitcoins. E 1 milhão de dólares, apenas 0,84 Bitcoins. Então, se você quer ser milionário em dólar, fazer parte do clube seleto ali, de pessoas que é milionário em dólar, se o Bitcoin capturar apenas 5% da riqueza mundial, é 0,84 Bitcoins, ou seja, você nem precisa ter um Bitcoin inteiro. E é um cenário bem moderado aqui, diga-se de passagem, considerando o colapso das moedas fiduciárias e principalmente agora, hoje em dia, investidores institucionais procurando alternativas para o sistema financeiro, como o ouro, como o Bitcoin, certo? Ambos estão muito próximos da máxima histórica, né? Não são mais pessoas físicas aí comprando Bitcoin, mas sim ETFs, como o ETF da BlackRock. Temos grandes exchanges, temos grandes empresas como a MicroStrategy e principalmente governos soberanos aí, o governo dos Estados Unidos e da China, por exemplo. Então o mundo mudou bastante e hoje em dia temos uma corrida institucional para o Bitcoin. 5% da riqueza global pode ser um cenário relativamente conservador. Lembrando, o disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos. Eu não estou colocando essas informações para que vocês baseiem sua decisão de investimento simplesmente nisso, mas eu acho muito interessante aí mostrar alguns dados, alguns gráficos, algumas informações com caráter informativo, certo? Para que vocês possam tomar a própria decisão. Bom, então, passando do cenário 2, que é uma adoção moderada, vamos falar sobre o cenário 3, que é uma adoção significativa. Então, 20% da riqueza mundial. As moedas fiduciárias ainda não necessariamente colapsaram, ainda não flipou o sistema financeiro global, mas já é aí uma adoção significativa. O preço estimado para o Bitcoin é de em torno de 4,7 milhões de dólares, e para manter o patrimônio equivalente, então, e aqui lembrando que a gente está pegando riqueza total, então não depende tanto de quanto é que vai valer o dólar no futuro, mas é só uma ideia de comparação para vocês conseguirem entender a números de hoje o quão significativo em termos de riqueza global isso seria. Lembrando que, por exemplo, se a gente tiver ganhos de produtividade, a vida pode se tornar mais confortável, certo? Ganhos de tecnologia, de produtividade. Hoje em dia, uma pessoa muito mais pobre tem acesso a medicamentos, a tecnologia, a uma alimentação que às vezes pessoas ricas no passado não tinham. Então é bom lembrar desse ganho
com tecnologia e ganho com produtividade que pode facilitar a vida das pessoas de uma maneira geral. Isso não é mais perceptível, infelizmente, porque políticos e burocratas acabam parasitando muito da riqueza que é criada. Mas é o que acontece de fato. E aqui, abrindo um parênteses, uma das formas que políticos e burocratas fazem para parasitar, né, mais a população, é basicamente manipulando a moeda via efeito Cantillon. Efeito Cantillon basicamente é uma forma de mostrar, certo, que os primeiros recebedores da moeda se beneficiam mais neste processo. Então aquelas pessoas que estão mais próximas da, entre aspas, impressão de dinheiro se beneficiam do efeito Cantillon, seja com juros mais baratos, subsidiado e por aí vai, e a população aí a população geral, mais pobres, classe média, acabam pagando taxas mais altas, cheque especial, o dinheiro acaba chegando mais de forma mais tardia nessa parcela da população. Então, nesse gráfico que eu estou mostrando aqui, nesse parênteses para vocês, tem a renda dos 1% mais ricos, estava caindo com um ganho de tecnologia, de produtividade, de eficiência ao longo do tempo. Quando chegou em 1971, final do acordo de Bretton Woods, final da paridade dólar-ouro, o que aconteceu? A desigualdade começou a aumentar, então a renda dos 1% mais ricos começou a ficar muito maior proporcionalmente a renda das demais pessoas. Por quê? Porque as pessoas que estão mais próximas da impressora se beneficiam via efeito Cantillon. E quando a gente não tem mais a paridade de dólar-ouro, é muito mais fácil de imprimir dinheiro e manipular a moeda e beneficiar aí os amigos do rei, digamos assim. Então, parênteses feito, vamos voltar aqui para o cenário 3 de adoção significativa de 20% da riqueza global com o Bitcoin. Então, preço estimado, novamente, 4,7 milhões de dólares. E para manter um patrimônio equivalente a 100 milhões de dólares, você precisaria de 21 bitcoins. Olha só, o número 21 aqui também aparecendo, que é interessante. Bom, então, para manter um patrimônio de em torno de 10 milhões de dólares, o que já seria um patrimônio muito significativo e talvez o suficiente para se aposentar, dependendo do seu custo de vida, em torno de 2,1 Bitcoin. E para você ficar milionário em dólar, o que já é muita coisa hoje em dia, você precisaria, neste cenário, de apenas 0,1 Bitcoin. Então, por que eu falei lá no início desse vídeo que o preço do Bitcoin caiu e talvez eu esteja feliz? Bom, porque eu ainda estou trabalhando, eu não sou rico, muito longe disso, então eu ainda estou humildemente tentando adquirir alguns satoshis. E se você está na mesma corrida, quanto mais barato o preço do Bitcoin em moedas fiduciárias, mais fácil é de acumular alguns satoshis. Então parece uma forma muito mais saudável aí de, ao invés de ficar olhando o preço, enlouquecendo se o preço do Bitcoin subiu, caiu e subiu de novo, porque é um ativo volátil ainda, embora a volatilidade esteja diminuindo, faz muito mais sentido, é muito mais tranquilo olhar aí para a quantidade de satoshis. Então você pode ter uma meta. Pô, eu quero, por exemplo, algumas pessoas querem ter uma casa própria, querem ter um carro, e você poderia colocar nessa meta. Pô, eu quero ter uma casa própria, um carro e 0,21 BTC, certo? Porque daí se o Bitcoin atingir aí 20% da riqueza global, eu vou estar aí com um patrimônio próximo do que seria hoje em dia $1 milhão. Então é isso, certo? Eu quero ter uma casa própria, um carro na garagem, 0,1 Bitcoin, certo? Então pense em satoshis aí, pense numa meta que não seja tão volátil, talvez isso faça com que você durma melhor, não sei, isso depende aí de cada um. Bom, seguindo aqui então, cenário número 4. Lembrando que a gente não tem como prever o futuro, então nada disso necessariamente vai acontecer. A gente está fazendo alguns cenários aqui, mostrando alguns dados e algumas probabilidades de acordo com essas análises, mas ninguém tem bola de cristal e isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz. Então, cenário 4, eu poderia ter colocado aqui, eu acho que em um próximo vídeo eu vou colocar cenários mais intermediários, mas o cenário 4, então o Bitcoin, ele se tornou o padrão financeiro global. As moedas fiduciárias, elas estão colapsando e elas inevitavelmente, aparentemente, vão colapsar. É a tendência de todas as moedas fiduciárias. Algumas de forma mais rápida, como aconteceu com várias moedas aqui no Brasil, o Cruzeiro, o Cruzado e agora está acontecendo com o Real. O dólar também já perdeu mais de 97% do seu poder de compra. É uma questão de tempo até perder 100%. Temos uma dívida impagável nos Estados Unidos, em vários países, no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, mais de 37 trilhões de dólares e subindo. Então é muito claro esse problema das moedas fiduciárias aqui. As pessoas ainda não têm um consenso sobre qual vai ser o novo sistema financeiro global. Algumas acreditam que vai ser o ouro a base do sistema financeiro global, como já foi no passado.
E outras acreditam que será o Bitcoin, que inclusive vem se valorizando muito mais rápido e vem ganhando uma adoção com uma velocidade muito mais rápida do que do ouro, enfim. E se isso acontecer, então, se de fato o Bitcoin conseguir capturar próximo aí de 100% da riqueza mundial, lembrando que a gente ainda pode ter um ganho maior de tecnologia, de produtividade, então a vida pode ser mais fácil do ponto de vista material aí no futuro. Mas então, o preço estimado do Bitcoin seria de em torno de 23 milhões de dólares. É isso cada Bitcoin. E para manter o patrimônio equivalente, então, tendo apenas 4.2 Bitcoins apenas, né? Mas 4.2 Bitcoins, você pode ter o equivalente aí a ser um centimilionário em dólar aqui. Então, em torno de 100 milhões de dólares hoje. 0,42 bitcoins, então, poderia representar nesse cenário hipotético em torno de 10 milhões de dólares. E apenas 0,04 bitcoins, e apenas aí entre aspas, né? Mas 0,042 bitcoins, então, poderiam representar nesse futuro hipotético em torno de 1 milhão de dólares, certo? E 0,0042 bitcoins em torno de 100 mil dólares, o que já é uma grana significativa hoje. Então, qual que é a conclusão aqui dessa análise? Claro que os cenários eles são menos relevantes do que a tese principal, que é basicamente a seguinte: com a escassez absoluta de 21 milhões de unidades, mesmo pequenas frações de Bitcoin podem representar fortunas caso a adoção aumente. Apenas 0,042 Bitcoins serão suficientes para te colocar entre os milionários se o Bitcoin virar padrão global. E hoje, com menos de um Bitcoin, você já está entre os poucos que podem se proteger de um futuro colapso monetário. Então, interessante essa análise aqui. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês ficam mais felizes quando o preço do Bitcoin sobe ou quando ele desce? Eu não tenho certeza. Eu acho que em ambos cenários eu acho interessante estar vendo tudo isso que está acontecendo, toda essa mudança monetária aí acontecendo em tempo real. Eu acho muito interessante a gente poder ver isso no nosso tempo de vida, e eu acho muito interessante também poder compartilhar isso com vocês. E se vocês gostam do conteúdo do canal, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários e clicar no hype aqui, que tudo isso ajuda bastante aqui o canal, então sou muito grato aí pelo apoio de vocês. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero vocês no próximo vídeo, que deve sair hoje ou amanhã aqui no canal, pois estou gravando mais de um vídeo por dia, e então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.